Fala meu povo, beleza? Eu sou o Vini e no vídeo de hoje vim trazer para vocês a minha criação de grilos negros que eu tenho aqui em casa. Então vou mostrar para vocês como que eu mantenho eles desde a alimentação, recinto, entre outras coisas. E durante o vídeo eu vou estar utilizando alguns conceitos biológicos da parte de ecologia para estar explicando para vocês um leve porquê que é interessante a gente estar fazendo desse jeito. Principalmente para vocês entenderem não só como que é a criação em si, mas também como que é o conceito da criação para você ter um sucesso maior aí na sua casa. Então o vídeo vai ser basicamente esse, espero que vocês curtam e é isso, bora lá! E para começar esse vídeo, eu vou estar trazendo alguns conceitos ecológicos que eu aplico aqui na minha criação. Então eu estou tendo alguns resultados bem interessantes utilizando os conceitos que eu aprendi na minha formação. E aqui eu vou mostrar para vocês o passo a passo, essas teorias, como que a gente consegue relacionar para um resultado bacana. E bora lá! Aqui é a nossa caixa de matriz. Eu vou deixar ela aberta, que enquanto eu explico um pouco as teorias, vocês olham o movimento que tem, se vai aparecer algum grilo ou não, e também o ornamento que eu deixo a caixa. Para a sua criação, a gente tem uma teoria que pode utilizar, que no caso seria o crescimento exponencial ou o crescimento logístico. Vou explicar para vocês o que são cada um, que são esses dois. No caso, o crescimento exponencial, a gente vai imaginar um universo que é tudo perfeito. Então tem recursos o suficiente, tem ambientação suficiente, tem tudo para que a população sempre cresça de forma linear. Se a gente for jogar isso no gráfico, vai ser literalmente um foguete, só vai para cima. Já o crescimento logístico, a gente traz para a realidade, por conta que o crescimento logístico nada mais é que vai mostrar como realmente é um ambiente. Então vai ter um crescimento sim da população, porém vai ter uma estabilização. Essa estabilização a gente chama de capacidade de suporte. Então aqui nesse ambiente, vamos fingir que a gente consegue manter 1000 grilos. Essa é a capacidade de suporte dele. Tem alguns fatores que a gente tem que levar em consideração para que o número X seja esse. Que no caso seria alguns fatores como recursos alimentares ou de água, disponibilidade de nicho, que no caso seria toda essa ornamentização, e a competição intraespecífica que acontece aqui. Vou explicar cada um desses três. O primeiro, que seria a disponibilidade de alimento e água, por exemplo, a gente supre com a própria alimentação, seja ela de legumes, verduras, quanto, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui eu utilizo também a farinha de crescimento de pintinho, de granja mesmo. Então tem um teor aí proteico bacana para os grilos. E esse bebedouro caseiro que eu fiz. Aqui tem um barbantezinho que encosta na água. A água, ela vem de condução, ó. Então aqui pode ver que fica úmido, ó. Se eu passo a mão aqui, ó. Então aqui é um bebedouro caseiro que eu fiz para que tenha o recurso alimentar e de água necessário. O segundo que eu falei foi a disponibilidade de nicho. Nesse caso, a gente consegue suprir utilizando bastante caixa de ovos. A disponibilidade de nichos, a gente consegue usar um exemplo aí bem bacana da própria floresta. Então, a gente tem aquelas árvores que são maiores, tem arbustos e tem o substrato. Aqui não vai ter nada disso, então a gente tem que tentar ramificar o máximo possível. Como assim ramificar o máximo possível? Olha só. Aqui eu utilizei muita caixa de ovo. Então, ó, eu coloco normalmente, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui, aí em seguida um papelão para dar um espacinho maior, já que os grilos são grandes, são matrizes, ó. E fico repetindo esse processo. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 bandejas. E para a quantidade de grilos que eu tenho aqui, tá ok. Apesar que eu já alimentei bastante
os meus animais aqui em casa, então o número de matrizes caiu um pouco. Aí eu vou começar a segurar um pouco eles para dar a barata dúbia. Mas enfim. E o último fator é a competição. Se dá tanto quando os indivíduos estão adultos, quanto nisso daqui que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só. Aqui tem até uma mocinha fazendo esse trabalho. Aqui é uma bandeja que eu deixo para ter a desova. Então, se você quer reproduzir os grilos, é interessante você fazer isso. Coloca um pó de coco, ó, pó de coco, fibra de coco, para que as fêmeas venham aqui e com o seu oviducto depositem o ovo tudo, os ovinhos tudo nesse substrato. Então aqui vai ser onde você vai conseguir os ovinhos. Os ovinhos, por sua vez, são esses negocinhos aqui, ó, bem pequenininho. Então a competição intraespecífica começa aqui, por conta que os adultos, dependendo, eles podem estar comendo os ovinhos, ou se você deixar de faltar recursos alimentares, os grilos mesmos podem estar se autoconsumindo aí. Então tem um número de canibalismo dentro dessa espécie em específico, né? Agora é mais a parte prática. Se você quer ter a reprodução dos grilos, você vai ter que fazer isso. Então, ó, aqui é a bandejinha que eu falei para vocês com o pó de coco. Ela você vai deixar aqui, mas não vai deixar permanente, tá? Eu costumo deixar por 5 dias, porque é um tempo consideravelmente bom para que os ovos sejam depositados aqui. E para mim não perder esses ovos por consumo de adultos, o que eu faço? Eu passo para outra caixa organizadora. Aqui eu estou deixando agora a Lavonté por conta que eu estou com bastante filhotinho, então estou dando uma segurada, porque senão a gente acaba perdendo a mão e tem uma reprodução muito grande. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês alguns indivíduos adultos que eu tenho, mas tem alguns jovenzinhos perdidos aqui no meio, tá? Pelo que eu vi, pode ser até indivíduos que nasceram depois, aqui dentro mesmo dos adultos. Pode ver que essa daqui é uma fêmea, que ela tem um oviducto aqui. Mas de forma resumida, para vocês manterem eles, ter bastante nicho e espaço na caixa, porque tem que ter um espaço para ele estar desenvolvendo. Outra coisa é a alimentação. A alimentação aqui em casa eu utilizo desde cenouras, a couve, pode dar almeirão também. Então todos esses legumes e folhagens eu acho interessante de você dar. Eu aqui pelo menos não gosto de dar alface nem em folhas claras, porque tem uma tendência não muito legal de ter um resultado negativo com folhas claras, ainda mais porque tem outros animais que vão estar se alimentando desses grilos depois. E aqui, como eu já mostrei, deixa eu puxar aqui no cantinho, e aqui ó, é a famosa ração de crescimento de galinha. Eu utilizo também, ó, ração de cachorro, mas não é qualquer ração de cachorro. Eu tenho aqui Husky, então é aquela ração premium. Querendo ou não, elas têm uma composição um pouco mais rica e eu acabo utilizando aqui nos grilos também. Eu vou tentar dar uma geral aqui por cima, só para ver a galerinha quantas matrizes tem, que deu uma diminuída boa também. Vamos ver se elas vão cair. Ó, deixa eu tirar esses grandão. Ó, tem uma moça aqui também. A minha caixa de matriz, ela tá chegando aí no final. Principalmente porque a vida deles são curta. Tem alguns indivíduos aqui, pode ver que tem um mortinho. Quando eles começam a reproduzir aí, tem cerca de 2 meses até chegar no seu estágio final de vida. Ó, pode ver que tem bastante filhotinho aí no meio, né? Aqui, ó. A galerinha querendo escapar. Temos alguns filhotinhos aqui. Ó, tá tentando escapar o cara. Mas enfim, aqui eu não tô com muitas matrizes, por conta que eu usei muito já de alimento. E também chegou alguns, ó,
que deu já o seu estágio de vida. Para quem não sabe o estágio de vida deles, como que funciona? Já vou aproveitar e falar isso também para você. Começa aqui. Começa na fase de ovos mesmo. E depois que eles eclodem, eles viram umas ninfas, que é uns grilos super pequenininho. Ó, deixa eu ver se eu vou ter algum aqui para mostrar para vocês. Essa daqui é uma caixinha que eu crio isópodes, mas tem um grilinho ou outro filhote. Ó, ali embaixo vai ter um. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Então aquilo ali a gente fala que é uma ninfa. E ela vai crescendo e vai se transformando. Eu mostrei aqueles que estavam subindo aqui em cima. Aqueles lá a gente considera como ninfas também, mas não atingiram a sua fase adulta. Que no caso da fase adulta o grilo já tem a asa, já consegue cantar, fazer o cri-cri, o famoso cri-cri, para ter a reprodução e repetir o ciclo. Bota o ovinho, nasce, etc. Então, vou mostrar para vocês as caixas que eu tenho aqui de resultado de desova que eu tirei aqui em casa. E aqui é a caixa dos filhotes maiores. Mas ó, esses grilinhos aqui são com 1 mês de idade. Então eles têm um crescimento muito rápido. E ó, deixa eu mostrar para vocês a quantidade mais ou menos que tem aqui em casa. Ó. Aqui foi uma desova pequena ainda que eu tirei. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, como pode ver, sempre com bastante nicho, para você tentar salvar o máximo de número possível. Principalmente por conta do canibalismo na fase de ninfa. Aqui, ó. Deixa eu puxar para vocês mais um pouquinho. Olha o tamanho desse cara, velho. Em 1 mês. Então a ração de crescimento também de pintinho ajuda a suprir a necessidade de proteína dos grilos, já que eles são ornívoros. Então é interessante a gente estar utilizando. Olha só, tem uma diferença de tamanho também, porque são nascidos de idade diferente, mas a média aí é de 1 mês de idade cada um. Olha só, galerinha. E é isso, cara. O importante é sempre você ter essa quantidade aí de esconderijo, de nichos, para que eles consigam estar se desenvolvendo e se escondendo aí. E essa daqui é a caixa de filhotes que eu queria mostrar para vocês, dos filhotes mais velhos. Agora eu vou mostrar a caixa dos filhotes mais novos, que é aquela branquinha ali. Então pera aí que eu vou pegar para vocês. E essa daqui é a caixa de filhotes. Dessa vez são os filhotinhos mais recentes que a gente tem aqui nascidos. Pode ver que ó, tem uns bem pequenininhos. Então estão no estágio de ninfas. Ninfas. Ó, aqui eu estou utilizando couve para estar alimentando ele e cenoura. Agora, que é o legal. Deixa eu jogar essa galera tudo ali para baixo. Ó, quer ver? Eu vou mostrar a realidade, o quanto que tem aqui de grilo. Olha só. Não sei se vai dar para ver muito bem. Mas ó, olha o tanto de grilo que a gente tem aqui. Ixi, tem uma galera pulando para fora. Mas aqui pode ter certeza que tem mais de 300 fácil. Vou colocar um vídeo do nascimento desses carinhas aqui. Então ó, eles, por ter uma quantidade maior de indivíduos, pode ser um dos sinais que eles estejam ainda tão pequenininhos assim. Então tem uma competição aí por alimento e espaço. Logo vou estar passando todos esses maiores para a caixa de matriz e deixar esses carinhas desenvolvendo aqui nessa caixa, já que eles estão num tamanho bacana. Mas cara, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês a quantidade sem que eles pulem para fora, porque depois aí dá trabalho aqui pra mim. Olha ali. Então tem bastante grilinho aqui. E é isso. Acho que eu consegui mostrar pra vocês pelo menos o básico aqui da criação, de como que eu faço. E espero que vocês tenham curtido. Eu tentei mostrar um pouco diferente dos vídeos que a gente encontra hoje em dia no YouTube, mas
mostrando o conceito biológico da coisa, para você compreender não só como que é ter um grilo, mas como que é ter todo um ambiente para que ele se desenvolva, tenha reprodução, entre outras coisinhas. Então, se você suprir essas 3 necessidades que eu falei, que é a alimentação, a disponibilidade de nicho e também a prevenção da competição, pronto, você vai ter um sucesso aí na sua criação, que pelo menos eu tô obtendo aqui em casa. Espero que vocês realmente tenham curtido, porque eu tentei extrair o máximo do meu conhecimento para estar passando para vocês. Se inscreva aqui no canal se você quer ver a evolução da criação como um todo, seja inseto, quanto os meus animais que eu deixei ali para estar gravando. E é isso. Comente aí o que você achou e te vejo na próxima. Olha só, aqui geral foi para baixo agora. E é isso. Muito obrigado por assistir e valeu!